Boa tarde, pessoal. Hoje, na aula de CHN, nós vamos conhecer um pouco mais sobre cadeia alimentar e teia alimentar. São quase parecidos, porém não são iguais. Percebi a semana passada confusão dos alunos a interpretar os desenhos de cadeia alimentar. Então, hoje, para que isso não ocorra na hora de vocês fazerem a atividade de teia alimentar, vou passar aqui passo a passo sobre o conceito, tanto da cadeia alimentar quanto de teia alimentar. Tudo bem? Nós vamos começar por cadeia alimentar. Ah, professora, a cadeia alimentar é onde prendem alimentos? Não. Não é nada disso. Cadeia é uma palavra homônima, tanto serve como prisão, né? Também como serve de fluxo, um elo entre alguma coisa. Então vamos lá, cadeia alimentar. Tudo inicia-se pelo sol. O sol é a nossa grande fonte de energia. Ele é o nosso poderoso maestral. É dele que vem todas as energias para os seres vivos na Terra. E sabe quem é o primeiro a precisar disso? São elas, as plantas. O raio do sol chega até a planta e a planta usa esse raio do sol para fazer a fotossíntese, tá bom? A fotossíntese. No processo de fotossíntese, a planta produz o seu próprio alimento. Por isso que eles são chamados de seres produtores. Semana passada teve alunos que colocou P de produtor na vaca. E falaram assim, professora, a vaca produz alimento para os seres humanos. Não, nós estamos falando de produzir o seu próprio alimento. A vaca não consegue produzir a grama, não é verdade? Então, vamos lá. Produtor é aquele que produz o seu próprio alimento. E são os vegetais. Eles não precisam consumir outro ser vivo. Eles não consomem energia de outros ser vivos. A partir de agora, as setinhas nós vamos chamar de fonte de energia. Gente, o corpo humano sem energia não sobrevive. A gente morre se não tiver energia. E da onde nós tiramos a energia? Da alimentação. Se a gente não ingere alimentos, a gente não come, a gente não tem força para sobreviver. Ah, professora, mas e o ar? Se você não tem energia, você não consegue nem respirar. Sua respiração vai ficando tão fraca que você apaga, você desmaia e morre. Então, por isso que é importante a alimentação. Quando vocês ouvem nos noticiários, porque na África morre um monte de pessoas de fome, é isso que acontece. Eles não têm de onde tirar energia do que se alimentar. E uma hora que dá pane, apaga. A pessoa desmaia e desses desmaios muitas vezes levam à morte, tá bom? Vamos lá. Fonte de energia. O milho produtor, ele vai servir de fonte de energia primeiramente para esse carinha aqui. Para o rato, olha como ele já está olhando para a gente com cara de desconfiado. O rato, ele é um animal herbívoro, então ele se alimenta do milho. Professora, eu não estou entendendo a flechinha. Não é ao contrário? Não, não é ao contrário, porque na cadeia alimentar e na teia alimentar, nós lemos assim: o milho serve de fonte de energia para o rato. E não é ao contrário, não é o rato que serve de alimento para o milho. Já pensou? Um pé de milho comendo um rato? Isso não existe. Então, por isso que a setinha é nessa direção. Então, o milho serve de alimento para o rato, ou seja, o milho fornece energia para o rato. Por sua vez, o rato, ele também serve de energia para um outro animal, para a cobra. Vamos lá. Para a cobra. Então, olha só, a cobra ela é um animal consumidor também. Pessoal, consumidor em cadeia alimentar é diferente do consumidor aquele que vai no mercado comprar alguma coisa, tá bom? Consumidor na cadeia alimentar e na teia alimentar são aqueles que consomem um outro ser vivo para ter energia. Então, aqui no caso, temos o rato, que serve de energia
para a cobra. Olha o sentido da flechinha. Ele serve de energia para a cobra. Quando pedirem para desenhar uma cadeia alimentar no caderno, tem que ter essas setinhas, tem que ter as flechinhas. E a cobra? Ela vai servir de alimento para alguém? Pode até servir. Mas como nós estamos falando de cadeia alimentar, olha só o que vai acontecer com a cobra. Ela vai morrer. Quando a cobra morre, ela também serve de alimentos para os seres decompositores. Aí tá lá o corpinho da cobra no chão. Aí os seres decompositores, que são muito, muito, muito pequenos, eles vão lá e consomem aquela carne da cobra, tá? E aí desaparece com a carne dela. Aí fica às vezes só a vértebra da cobra. Professor, isso acontece com seres humanos? Também acontece com qualquer tipo de ser vivo. Morreu, esses bichinhos estão lá para comer o que sobra de você. Tá bom? Entenderam, pessoal? Isso é a cadeia alimentar. Outra característica importante da cadeia alimentar, ó, é o fluxo de energia. Ela é reta. Tá vendo que dá para entender passo a passo do que acontece? Isso é a cadeia alimentar. Tá bom? Essa cadeia alimentar, ela é um exemplo da cadeia alimentar terrestre, mas existe cadeia alimentar também, as marinhas, né? As marítimas também existem, tá bom? Então, isso é a cadeia alimentar. No próximo vídeo, eu vou falar sobre teia alimentar.